Uma das perguntas que eu mais recebo quando as pessoas me encontram em evento, ou na rua, ou até na internet é: e aí, Brit, como que é ser um ex-pobre? Como que é sair de baixo e chegar até o topo? Como que é você um dia não ter nada, outro dia você ter tudo? É o que eu vou te contar hoje, mas antes de começar eu queria te pedir para já deixar um like, já deixar um gostinho aí no vídeo, é muito importante para que o YouTube entregue para mais pessoas, e queria te convidar também para se inscrever aqui no canal. Tenho certeza que tem muita coisa legal aí para você poder acompanhar, para você rir, para você chorar, para você se inspirar. Então, se inscreve no canal aí para você assistir os próximos vídeos. Importante também é que o que eu vou te passar aqui não é uma verdade absoluta, não vou cagar regra, tá? É a minha percepção, a minha visão, a minha experiência em relação a você ser uma pessoa que nasceu pobre e conseguiu ascender na vida através da internet. Então, se você quiser discordar, se eu falar alguma groselha, por favor, deixe nos comentários. Talvez eu mesmo discorde de mim depois que eu publicar esse vídeo, até porque eu não tenho nem roteiro, tá? Eu peguei um caderninho aqui só para me guiar mais ou menos nas ideias aqui. Então, se eu falar alguma bosta, pode ser que realmente seja. Mas e aí? Como que é ser um ex-pobre? É muito bom. Falando sério, uma das coisas que eu aprendi de valiosíssimo para mim, né, em todo esse processo, é de que a jornada ela é muito mais importante do que a linha de chegada. Só para dar um contexto breve aqui, quando eu comecei eu trabalhava como atendente de pizzaria, eu ganhava R$ 1.200 por mês. E a maior quantia de dinheiro que eu tinha visto era de R$ 8.300 mais ou menos, R$ 8.500, que foi de uma rescisão que eu recebi do meu primeiro emprego como operador de máquina. E na época, quando eu ganhei esses 8 mil da rescisão, a primeira coisa que eu fiz foi montar um computador para eu trabalhar. Eu tinha certeza que eu ia trabalhar com internet, não sabia como. Na época até consegui uma oportunidade de assistente de programador, queria investir naquilo, queria fazer dar certo. Devo ter gasto ali uns 5 mil mais ou menos tudo, e o restante eu paguei dívida, fiz umas compras do mês legais, algum presente para minha filha, algo do tipo. E isso foi em 2021, tá? Eu comecei a trabalhar com digital e trabalhar como atendente de pizzaria em 2023. E no meu primeiro mês, né, trabalhando como afiliado, que é o meu emprego até hoje, eu fiz um pouco mais de R$ 8.000. Naquele momento, eu tinha 3 opções. A primeira era guardar aquele dinheiro ali, porque eu estava com medo, poderia ter sido sorte, no próximo mês talvez não fosse tão bom, então era melhor guardar aquele dinheiro ou colocar num tesouro direto da vida, uma taxa Selic ali para ficar rendendo e depois de 10, 20 anos sacar aquele dinheiro. Eu tinha a opção de gastar tudo, né? Putz, tem um monte de coisa para pagar, tem coisa para mexer aqui em casa, tem coisa para comprar para minha filha, então melhor gastar tudo, no outro mês eu vejo, vai que não faço, né? Então aquele medo, aquela incerteza ali poderia acabar me fazendo gastar todo o meu dinheiro de forma desenfreada, até de uma forma não inteligente, e me impediria de continuar investindo no meu trabalho. Mas eu preferi escolher a terceira opção, que foi a de não gastar praticamente nada comigo, mas também não ter medo de gastar no meu trabalho. Então, daqueles 8 mil ali, eu devo ter pego uns 6 mil e pouco, coloquei tudo de novo na minha operação e paguei dívidas essenciais que eu tinha, fiz compras para dentro de casa que realmente precisava e foquei praticamente 100% do dinheiro em fazer mais dinheiro. Então, desde esse início, até eu chegar onde eu cheguei hoje, eu sempre fui uma pessoa que tinha, de certa forma, essa responsabilidade. Não porque eu estudei, porque eu sou muito bom em mexer com dinheiro, mas é porque eu tinha muito medo de voltar a ser pobre, então eu não queria segurar o dinheiro, porque eu sabia que eu tinha que gastar para fazer mais, mas também não queria gastar errado. E quando eu atingi patamares consideravelmente confortáveis com o meu dinheiro, eu entendi que não existe linha de chegada. Que toda vez você traça metas, as atinge, né? Você tem sonhos, tem planos, você alcança eles. E se você não alcançou, você vai alcançar. E quando você chegar lá, você vai perceber que ainda tem muita coisa para conseguir, que ainda tem muita coisa para conquistar. Que o dinheiro hoje que você tem, que você nunca tinha visto na sua vida, na verdade é pouco em relação ao tanto de coisa que você quer construir. E isso é muito gostoso, isso é muito bacana. Tiveram, ao longo dessa jornada, determinados momentos em que eu me acomodei. Acreditei que eu já tivesse chegado no meu topo e que agora eu precisava descansar um pouco, focar em outras coisas, e foram períodos muito ruins para mim. Então eu entendo hoje que a nossa jornada ela realmente nunca acaba. Ela muda, né? Ela varia, coisas que eu acreditava que eram essenciais antes, hoje já não são mais. Coisas que eu achava que iam me trazer alegria, conquistei, já não me trazem mais. Então, se eu puder te dar um conselho, curta a jornada.
trace metas, tenha sonhos, tenha objetivos, mas curta a jornada. Tente encontrar coisas positivas em meio às dificuldades. Né? Agora é fácil falar, né? Eu tô aqui, quando eu estava lá morando de favor na minha irmã, ou quando eu morava numa casa que o aluguel era R$ 500, não pagava nem água e luz, situações completamente precárias, eu achava uma bosta, né? Assim, sempre fui muito grato, graças a Deus, mas achava uma droga, não queria viver naquele lugar de jeito nenhum. E hoje eu entendo que, na verdade, aquilo estava me moldando justamente para me tornar a pessoa que eu sou hoje. Um exemplo muito bacana do porquê que a jornada é importante. Imagina que você é teleportado para a final de um programa. Do nada, uma bruxaria, uma magia te teleportou para o final de um programa, MasterChef, que seja. Cara, você vai estar lá na frente de uma plateia gigante, chefes ali julgando o que você vai cozinhar, milhões de pessoas assistindo pela TV, o seu concorrente ali sedento para ganhar aquele prêmio, para provar ser o melhor cozinheiro do programa, e você muito mal sabendo fritar um ovo. Essa é uma oportunidade que muitas pessoas gostariam de ter. A oportunidade de estar concorrendo num programa ao vivo, de ganhar milhares de reais, de ganhar prêmios, de ganhar projeção nacional. E você, agora ali transportado para esse programa, se pergunta, o que eu estou fazendo aqui e como que eu vou sair dessa? Então a jornada, ela forja você para onde você quer chegar. Então todo mundo, né, quer ser rico, né? Talvez hoje seu sonho seja ser milionário, ser muito rico, mas se do nada você ganhar muito dinheiro, a grande chance de você quebrar, de você falir, de você não gastar bem a sua grana, ela é muito alta, né? Tanto que, se você parar para ver as pessoas que ganham na loteria, muitas delas voltam a ser pobres depois de alguns anos. Então a jornada, ela forja você, ela serve para te treinar, ela te coloca em situações em que, quando essas situações acontecem, parece que é o fim do mundo, parece que é impossível de resolver. Só que você está aprendendo alguma coisa com essas situações, e daqui uns anos, depois que passa um tempo, você vai olhar para trás e vai falar assim, caramba, aquela situação ali era ínfima comparada às coisas que eu estou resolvendo hoje. Mas aquela coisa ínfima te ensinou pilares, te ensinou estratégias ou formas de pensar que vão ser essenciais para você resolver os grandes problemas no futuro. Então valorize a jornada, agradeça pelo momento que você está vivendo hoje, agradeça pelas dificuldades que você tem hoje, agradeça por você ter a oportunidade de estar enfrentando essas situações, porque eu sei que é difícil, eu sei que parece fácil falar, mas são exatamente essas situações que vão forjar você para se tornar a pessoa que você quer ser. E hoje, que eu me tornei a pessoa que eu sempre quis ser, né, fica a pergunta, o que é que muda no tratamento das pessoas? Né? Como que as pessoas tratam você depois que você ganha muito dinheiro? Varia bastante, tá? De acordo com a pessoa que está interagindo com você, se ela já conhecia você antes, se passou a conhecer você depois. E uma coisa que eu percebi é que a maioria das pessoas que vai apoiar você, que vai ficar feliz pelas suas conquistas e que vai querer andar com você, aprender com você, são geralmente pessoas que não te conheciam antes da sua virada de chave. Muitas pessoas que eu considerava amigos, colegas, pessoas do meu bairro, simplesmente com o passar do tempo foram parando de falar comigo, foram parando de andar comigo, algumas até passaram a falar mal de mim, inventar história. Isso em um determinado momento, ali no começo da minha trajetória, da minha virada, isso me afetou bastante, porque muitas pessoas que tinham esse tipo de atitude eram pessoas que eu jamais esperaria, né? E que se fosse o contrário, né? Se elas estivessem ascendendo financeiramente, eu jamais trataria ou diria as coisas que elas disseram ao meu respeito. E isso machuca bastante no começo, mas com o tempo você aprende a lidar. Você entende que a forma como as pessoas tratam você é, na verdade, um reflexo delas próprias. Então, muitas das vezes a pessoa ela se sente inconformada com a sua realidade, se sente frustrada e ela não consegue entender por que alguém que cresceu com ela, que veio do mesmo lugar, ou alguém que ela considera menor, menos importante ali do que ela, está alcançando. Nem todo mundo lida tão bem com isso. Então, as pessoas que você conhece, o lugar que você vem, quando você começar a ganhar dinheiro, pode ter certeza. Espero eu que não aconteça, mas pode ter certeza que vai ter um ou outro que vai falar, que vai te destratar, que vai desmerecer a sua vitória, que vai querer justificar a própria falta de resultado, se comparando com o resultado que você vai estar conquistando. E você não pode deixar isso te abalar.
Diferentemente, existem as pessoas que conhecem você depois da sua virada de chave. E geralmente são as pessoas que mais vão apoiar você, que não todas, né? Mas que mais vão se interessar por você, pelo que você faz, vão querer aprender com você, vão ter até mais humildade, às vezes, de chegar até você e pedir uma ajuda, pedir um conselho, pedir uma dica. E da mesma forma que você não deve se afetar com o que as pessoas que você conhecia te destratarem, você também não pode se iludir com as novas pessoas que chegam até você, porque nem todo mundo que se aproximar de você depois da sua virada de chave vai querer o seu bem. E eu aprendi isso na prática. Nossa, eu tomei muita facada nas costas, muita, de pessoas que eu também não esperava. E muitas das vezes isso me machucou. Muitas das vezes me magoou, demorei até um certo tempo para lidar com isso, mas à medida que vai acontecendo, você meio que vai se acostumando, né? Você meio que vai já... não é que você espera, mas você já não se surpreende com esse tipo de situação. E você também aprende a lidar com as pessoas, você aprende a se tornar uma pessoa mais sagaz, você fica uma pessoa mais atenta, você às vezes não se entrega tão facilmente como no início. E também tem as pessoas que não vão gerar vínculo com você ali, às vezes vão te prestar um serviço ou um atendimento, e a forma que elas te atendem também muda quando elas descobrem que você tem dinheiro. Então eu cansei de entrar em loja e ser destratado. Pessoas acharem que eu não tenho dinheiro, ou até hoje, na verdade, né? Eu às vezes chego assim de, né, touca, cabelo bagunçado, geralmente estou sempre de chinelo. Eu entro numa loja, a primeira coisa que o atendente me fala são as promoções, são os descontos, né? Ele já deduz que eu vou comprar o mais barato. Isso também foi uma coisa que no começo me machucou, porque eu sempre fui pobre a vida toda, então eu nunca reparei isso. Mas quando eu comecei a ganhar dinheiro e eu notei que as pessoas elas me julgavam pela minha aparência, isso me incomodou. Nem sempre era pela minha aparência, às vezes era o costume da pessoa, a pessoa às vezes o vendedor ele tem costume ali de oferecer desconto, né, porque a maioria dos clientes busca isso, mas para mim, no início, acabava me machucando, porque eu falava assim, caramba, as pessoas estão sempre me destratando, sempre me jogando para baixo, cara de nojo quando você entra numa loja às vezes um pouco mais cara, enfim, isso acabava me incomodando bastante. Também é uma coisa que você vai aprender a lidar, você vai entender que isso pode ser costume, né, das pessoas em geral, acabarem trabalhando com um público que tem um poder aquisitivo menor, ou você vai entender que pode ser também um reflexo interno dessas pessoas. Várias vezes eu já entrei em lojas em que eu sentia a pessoa nem queria me atender, né, me olhava de cima a baixo assim, me julgando, e eu imagino que na cabeça das pessoas pense como uma pessoa desse naipe, desse porte, que eu olho e claramente julgo essa pessoa como uma pessoa pequena, entra numa loja e compra, sei lá, um monte de item que somado é o meu salário do mês, sabe? Tem gente que não lida muito bem com isso, não acha muito bacana. E eu não digo isso nem de forma arrogante. Eu digo isso porque eu passei por isso. Eu já fui destratado diversas vezes, em lojas, em corretagem, às vezes eu ia alugar uma casa um pouco mais cara. Quando eu passei por essa casa aqui, então, meu Deus do céu, incrivelmente, todo mundo achava que eu não ia ter dinheiro para morar aqui, ou me sugeria um outro lugar, ou fazia algum comentário infeliz, né? Eu lembro até de dois casos engraçados, né? Um foi quando eu fui me mudar para essa casa aqui. Não foi essa casa, eu tinha visto outras, né? E a corretora perguntou se eu fazia meu imposto de renda. Eu não entendi, né? Tipo, o aluguel da casa devia ser, era uns 14 mil, 15 mil reais. Porra, se eu tenho dinheiro para pagar um aluguel de 14 mil reais, como é que eu não vou declarar meu imposto de renda? Então eu imagino para ela fazer esse tipo de pergunta, ela deve ter deduzido que talvez o meu dinheiro não viesse de forma lícita, no mínimo, né? Ou que, sei lá, não sei, fosse incerto, enfim. Que eu estivesse talvez alugando a casa por impulso e aquilo, assim, eu dei risada, né? Eu dei risada, mas depois eu fiquei parando para pensar, falei, caramba, ela realmente perguntou isso, né? Será que eu passei alguma imagem errada? Mas bom, enfim, acabei me mudando para essa casa aqui, né? E outro exemplo também que isso aconteceu foi justamente com isso daqui, ó. Uma das coisas mais legais que eu comprei para mim, depois que eu ganhei dinheiro, foi isso daqui, ó. Uma cortina que abre e fecha no controle remoto. Para mim, isso aqui é sinal de conquista, sinal de riqueza, né? Você ter uma coisa dessa na sua casa. E o cara falou para mim, falou assim, eu fiz, né, o orçamento de todas as janelas aqui, e aí antes dele falar o preço, ele falou assim, mas você sabe quanto custa? Eu falei assim, não, mas eu tô preocupado com o valor, não, eu preciso, né, ter privacidade e tal, iluminação, e não, mas é porque é muito caro. Aí eu
mas você nem me falou o preço, por que você está falando que é caro? Não, porque é o trilho mais caro da história. Ele falou isso, assim, pra mim. E eu fiquei até um pouco chateado, porque, diferentemente das outras vezes, onde as pessoas me destrataram, né, eu tava na rua. E, porra, eu tava aqui, né, meu condomínio é um dos condomínios mais caros do Rio de Janeiro, meu aluguel é 25 mil. E se eu tô contratando um cara, eu não tô preocupado com dinheiro. E o cara falando dentro da minha casa, olhar pra minha cara e dizer que é muito caro, antes de falar o valor, né, eu confesso que eu fiquei um pouco bravo, assim, não é muito do meu feitio, né, igual eu falei, hoje eu já lido bem com esse tipo de situação, mas eu fiquei um pouco consternado, para ser sincero. Mas também depois passou, eu dei risada, eu contei para meus amigos aqui, a gente ficou zoando, e enfim, passou. Mas é algo que costuma acontecer corriqueiramente e talvez aconteça com você também. A não ser que você mude completamente a sua personalidade, a sua forma de se vestir, você passe a se vestir como eles querem, como eles gostam, para se sentir aceito. Mas se você fizer isso, cara, dificilmente você vai se aceitar. Só uma coisa que eu esqueci de falar no vídeo também, esse tipo de mudança de comportamento dessas pessoas é pro mal, né? Comportamentos ruins com você, mas também tem comportamentos que são positivos quando as pessoas descobrem que você tem dinheiro. Então já aconteceu algumas vezes de eu estar em alguma loja, algum local, e o atendente não dá nada e chegar alguém que me reconhecer, pedir para tirar foto, ou falar que me segue no Instagram, ou então eu tô pegando os itens ali e começa a ser um valor muito alto, e eu digo que vou pagar no Pix. Aí o tratamento muda completamente. Então a cabeça das pessoas muda muito quando você ganha dinheiro. Sejam pessoas que já conheciam você, pessoas que você conhece depois de ganhar dinheiro e pessoas que vão prestar serviço ou trabalhar para você. Mas o que de fato muda na sua cabeça? Né? O que mudou para mim, na minha cabeça, depois que eu comecei a ganhar dinheiro? Assim, talvez o que mais tenha mudado para mim foi a autoconfiança. Antes de eu trabalhar com digital e ter a grana que eu tenho hoje, eu achava que eu não prestava para nada. Eu achava que eu nunca ia encontrar o meu espaço, que eu ia estar sempre trabalhando para alguém, pegando migalhas, ou estar sempre tendo que pedir dinheiro emprestado para as pessoas, que para mim já era algo normal. Então eu já começava a tentar as coisas sem muita fé. Eu sempre via o copo meio vazio, sabe? Então eu começava, tentava, via qualquer tipo de dificuldade, automaticamente atrelava a falta de experiência ou a falta de dinheiro, principalmente. E quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu percebi isso, que eu comecei a confiar mais em mim. Eu comecei a tomar posturas de liderança, comecei a tomar posturas firmes em relação ao meu futuro, de fato, sabe? As decisões ali do dia a dia. E hoje, olhando para trás, eu percebo que nunca foi a falta de dinheiro, né? Eu achava que eu trabalhava muito e eu não tinha tempo. Eu tinha tempo. Mas eu não tinha confiança de que gastar o pouco dinheiro que eu tinha, gastar o pouco de tempo que eu tinha, iria me trazer um retorno positivo. Então, muitas das vezes eu nem tentava. Ou eu tentava, começava ali para dizer que eu tentei, e na primeira adversidade, na segunda adversidade eu desistia. Então, acho que se eu parar para pensar, com certeza eu vou encontrar outras coisas que mudaram, né, na minha cabeça, mas eu acredito que a que mais mudou foi, de fato, a autoconfiança. Quando o amor próprio, né, quando você não tem essas coisas, dificilmente você consegue se mover, se movimentar. Teria outra forma de conquistar essa autoconfiança, ter essa percepção, se eu não tivesse ganhado dinheiro? Com certeza. Com certeza, eu acredito que a maturidade, com o passar do tempo, ela ia chegar inevitavelmente, mas eu não tinha grandes pessoas que me instruíssem a ter esse tipo de pensamento, então provavelmente levaria muito mais tempo para eu aprender as coisas que eu aprendi hoje, a conquistar essa autoconfiança. Então, se eu puder dar um conselho para você que ainda não chegou nessa virada ou que chegou há pouco tempo, começa a mudar agora isso. Começa a acreditar mais em si agora. Você não espera ver o dinheiro entrar para você poder ter confiança em si. Né? Quando eu comecei e eu fiz aqueles 8 mil reais no mês, eu não tinha confiança em mim. Eu fui conquistando à medida que eu fui fazendo as vendas, né? Eu fui vendo as comissões ali entrando, eu ainda nem tinha sacado o dinheiro, mas começou a nascer ali algum tipo de confiança e eu ganhei muito apoio dos meus amigos, né? Os meus amigos que me incentivaram a trabalhar com o digital. Então talvez se eu não tivesse esses amigos e tivesse começado por conta própria, como outras coisas que eu comecei, talvez eu tivesse largado de mão também.
E você não pode depender do conselho de terceiros ou de entrar dinheiro na sua conta para você ter autoconfiança, para você ter amor próprio. Isso você precisa começar a ter agora, trabalhar isso dentro de si agora. Porque se você não tem amor próprio, como é que você vai conseguir amar o próximo, né? Se você não tem confiança em si, como que você vai cuidar das pessoas que você precisa cuidar? Como que elas vão confiar que você é uma pessoa que elas podem se debruçar em momentos de dificuldade ou saber que vai ficar tudo bem porque você está lá. E talvez você tenha pessoas assim hoje na sua vida, pode ser um pai, a mãe, um filho, uma filha, e se você não tiver essa autoconfiança, esse amor próprio, você não vai conseguir entregar para as pessoas que você ama, ou e até para si próprio, né, se valorizar da forma como você deveria. Se eu puder te dar um conselho final, né, já chegando aqui no finalzinho do livro, nunca perca o pé no chão, nunca perca o pezinho no chão. Eu acho que muitas das vezes as pessoas elas ganham dinheiro, um dinheiro que elas nunca viram, e se esquecem de onde vem, se esquecem das dificuldades que passou, se esquecem das lutas que ela travou no começo e principalmente se esquece do porquê elas iniciaram essa nova jornada. Muitas pessoas dormem e levantam sem saber o porquê estão fazendo isso. Você acorda da sua cama rápido para poder trabalhar, para fazer isso e aquilo outro, e você muitas vezes nem sabe o porquê. Você já perdeu aquela motivação inicial. No meu caso, sempre foi a minha filha. Né? Eu nunca me coloquei como prioridade, sempre foi a minha filha, a minha família, depois que eu conheci a minha mulher, os meus amigos, depois os meus alunos, enquanto mentor, né? E eu demorei muito a me colocar no centro da minha vida. Né? Particularmente, eu nem me considero o centro da minha vida ainda, né? Mas eu me amo e me valorizo muito mais do que no início. E talvez, se eu tivesse tido essa confiança antes, né? Como eu estava falando, teria sido até uma jornada diferente. Talvez eu estivesse até mais longe do que eu estou hoje. Mas, enfim, nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça de onde você veio, o porquê você começou, onde você queria chegar. Quando você chegar lá, saiba que ainda existem outras coisas para você buscar, mas nunca se esqueça o que é que te moveu no começo, tá? Então, espero que eu tenha agregado alguma coisa nesse vídeo. Desculpa se eu falei alguma merda. Talvez eu devesse, né, fazer roteiros aqui para entregar conteúdos mais valiosos, mas eu estou fazendo de coração, né? Enfim, o vídeo já está longo pra caramba, espero que você tenha assistido até o final. Se você assistiu até o final, comenta aí que você viu até o final. Deixa aí uma palavra maneira ou discorda, fica à vontade, tá bom? Espero que eu tenha agregado alguma coisa aí no seu dia. Um abraço, deixa o like, se inscreve no canal e é nóis.